Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom, hoje uma aula de cálculo estequiométrico, mais uma aula de cálculo estequiométrico. Essa aula aqui é envolvendo pureza. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Às vezes não é interessante você comprar um reagente puro, tá? Então o que o pessoal faz? Ele deixa o reagente com impureza, porque aí você pode comercializar com um preço mais baixo. Quando você compra um reagente com impurezas, você vai colocar para reagir tudo que você comprou, mas vai reagir só a parte pura do material. Eu vou comprar um material com impurezas. Galera, eu vou chegar no laboratório, eu vou tirar as impurezas para fazer a reação? Não. Se fosse fácil tirar as impurezas, o comerciante tiraria lá na loja dele para vender mais caro. Então você compra o reagente impuro e coloca ele impuro para reagir. De boa? Só que vai reagir só a parte pura da amostra que você comprou. Legal? Então você compra ele impuro, coloca tudo para reagir, só que o cálculo que você faz é com a parte pura. No meu exemplo aqui, vamos supor que o material tenha essa amostra toda aqui, tá? Essa aqui é a amostra, ó, a massa total do material. Eu vou supor que essa parte aqui seja de impureza, tá? Ó, tem uma amostra total, uma massa total, e esse pedacinho aqui é de impureza. Eu vou colocar a amostra toda para reagir. Gente, só que o cálculo eu vou fazer com a parte pura do material. Essa daqui, ó, é a massa pura do material. De boa? Então, o cálculo que eu faço é usando a massa pura da amostra. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer quando tiver impureza envolvida, calcular a massa pura de material. E isso é muito importante. Então, vamos ao primeiro exercício que vai aparecer para você aí. Pessoal, ele fala assim, ó. Segundo notícia publicada no jornal Correio Popular, um caminhão-tanque tombou nas proximidades de Itanhaém, causando um vazamento de 20 toneladas. Pessoal, 20 toneladas, ele foi até legal com a gente aí, ó. Ele já falou que 20 toneladas é 2 vezes 10 a sétima gramas. Certinho? Então, essa daqui é a massa de ácido sulfúrico concentrado que vazou. Beleza? Então, ó, o caminhão-tanque, ele tombou, certo? E derramou 20 toneladas de H2SO4. Aí ele fala assim, ó, a equipe de atendimento usou hidróxido de cálcio, né, cal extinta, para neutralizar o ácido. Aí ele fala assim, ó, admitindo que o ácido é 98% puro, calcule a massa mínima de hidróxido de cálcio necessária para a neutralização total do ácido derramado. Gente, então, comigo aqui na lousa. Olha aqui para mim, ó. Ele derramou 20 toneladas de ácido sulfúrico, mas ele fala no texto que esse ácido tem 98% de pureza. Então, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Antes de começar qualquer cálculo, descobrir a massa da parte pura da amostra. Pessoal, 20 toneladas ou 2 vezes 10 a sétima gramas é a massa total. Legal? A pureza é de 98%. Então, eu vou calcular 98% dessa massa total. Gente, 98%, ó, 98 sobre 100. Ou seja, eu vou multiplicar isso daqui por 0,98. Então, a massa pura de ácido sulfúrico, 0,98 vezes 2, pessoal, já fiz a continha aqui, vai dar 1,96 vezes 10 a sétima gramas. Tá? Então, ó, ele derramou 20 toneladas de ácido sulfúrico. Só que a pureza do ácido sulfúrico era de 98%. Então, a massa pura de ácido sulfúrico
1,96 vezes 10 a sétima grama. Galera, agora eu vou escrever a reação de neutralização do ácido sulfúrico. Ó, H2SO4 mais CaOH2. Eu tenho aqui, ó, ácido reagindo com uma base. Galera, ácido mais base dá sal mais água. Reação de neutralização ou salificação. Tem na plataforma uma aula exclusiva para trabalhar esse assunto. Aqui, a ideia é trabalhar cálculo estequiométrico. Então, eu já vou colocar aqui a fórmula do sal produzido, tá? E a fórmula da água também. O Ca vai se juntar com o SO4. Então, eu vou produzir CaSO4, certinho? Mais H2O. Toda vez que reage ácido com base, produz um sal mais água. Eu preciso fazer sempre o balanceamento da reação. Queridos, para balancear a reação de ácido mais base, dando sal mais água, a dica é você começar colocando o número 1 no sal. Então, você vai colocar o coeficiente 1 no sal. Aí eu vou ter um cálcio para a direita, precisa ter um cálcio para a esquerda. Um sulfato na direita, um sulfato na esquerda. Agora uma dica. 2 hidroxilas estão reagindo. Pessoal, sempre o número de hidroxilas que reage é o número de águas produzidas. Então, se tem 2 hidroxilas reagindo, nós vamos produzir 2 moléculas de água. Então, eu tenho aí a equação balanceada da neutralização do ácido sulfúrico. Ó, de novo, ele derramou 20 toneladas. Só que dessa massa total, 98% é o ácido puro. Então, a massa de ácido que a gente precisa neutralizar é 1,96 vezes 10 a sétima grama. Ele quer saber a massa mínima da base que eu preciso usar. Tá? Ó, essa daqui é a massa que eu preciso neutralizar. Essa daqui é a massa da base que eu vou usar. Eu preciso calcular essa massa aí. Galera, no cálculo estequiométrico, eu sempre começo colocando a proporção em mol entre as substâncias envolvidas. Entre o ácido e a base, qual é a proporção em mol? Gente, 1 mol de H2SO4 não pode ter preguiça, tem que fazer direitinho. Neutraliza 1 mol de CaOH2. A proporção em mol é de 1 para 1. Meus queridos, eu tenho uma massa para neutralizar e o exercício pede para você calcular a massa da base necessária. Então, ele está trabalhando com massa. Então, o que eu preciso fazer? Pegar esses mols aqui e passar para a massa. Como é que calcula a massa de 1 mol? Massa molar? Usa as massas atômicas que o exercício fornece. Sempre fornece. O hidrogênio é 1, o enxofre 32. Aí você vai calcular a massa. Meus queridos, 2 vezes 1 mais 32, mais 4 vezes 16, dá 98 gramas. Então, 1 mol de ácido sulfúrico, 98 gramas. Pessoal, do lado de cá, eu vou colocar a massa molar do hidróxido de cálcio. Só que eu fiz previamente para a gente ganhar tempo. Ó, fazendo o cálculo aqui, 74 gramas. De boa? Então, para neutralizar 98 gramas do ácido sulfúrico, eu precisaria de 74 gramas da base. Só que é o seguinte, eu quero neutralizar 1,96 vezes 10 a sétima gramas, pessoal. Então, eu vou precisar de uma massa de base aqui, que eu vou chamar de X. Esse X aqui, ele é igual a 1,96 vezes 10 a sétima vezes 74, pessoal, dividido por 98. Certinho? Fazendo a continha, já fiz esse cálculo aqui, vai dar 1,48 vezes 10 a sétima
gramas de CaOH2. Muito fácil. É o seguinte, ó. Quando tem pureza envolvida no exercício, primeiro você calcula a massa pura da amostra. O cálculo tem que ser feito com a massa pura da amostra. Eu vou sair um pouquinho aqui da frente da lousa. Se você quiser tirar um print da resposta ou terminar de copiar, né, se você estiver copiando. Nós vamos colocar o exercício 2 aí na tela para você. Isso. Até que você dá uma lida bonitinho, né, coloca aí no caderno a equação, eu vou fazer a limpeza da lousa aqui. Ele fala assim: uma amostra de 200 gramas de carbonato de cálcio impuro com 90% de pureza reage com excesso de HCl conforme a reação. Deixa eu escrever a reação aqui para você, ó. Vou fazer o exercício 2. Então nós temos assim: o CaCO3, o calcário, está reagindo com 2HCl, pessoal, produzindo CaCl2 mais CO2 mais H2O, certo? Ó, isso aqui é um sal, isso aqui é um ácido. A gente vai aprender que ácido mais sal é uma reação de dupla troca, ok? Então está aqui a reação balanceada. Ele falou assim, ó, uma amostra de 200 gramas de carbonato de cálcio com 90% de pureza. Pessoal, ele quer saber a massa de água produzida e ele quer saber também a massa de CO2 produzida. Então, são dois cálculos que eu tenho que fazer. Calcular a massa de CO2 produzida e também a massa da água produzida. Me ajuda aqui, por favor? Qual é a massa da amostra? 200 gramas. Ela tem 100% de pureza? Não, ela tem 90% de pureza. Então, antes de eu começar o exercício, eu vou ter que calcular o valor da massa pura. Pessoal, me ajuda? A massa pura nesse exercício é 90% do total, certo? O total é 200 gramas. Como é que eu calculo 90% de alguma coisa? Multiplica por 90 sobre 100. Ó, 90% é 0,9. 0,9 vezes 200, pessoal, vai dar 180 gramas. Beleza? Então é o seguinte, ó. A amostra total tem 200 gramas. Mas eu preciso fazer o cálculo só com a parte pura da amostra. 90% de 200, que é o total, dá uma massa de 180 gramas. Então é o seguinte, o cálculo que eu vou fazer é com 180 gramas de calcário, de CaCO3. Vamos calcular primeiro a massa do CO2. Depois, a gente calcula a massa de água, ok? Galera, eu preciso fazer a relação inicial entre número de mols. Quando não tem nada, o coeficiente é 1. Ó, 1 aqui, 1 ali. Então, a proporção entre a substância dada e a substância pedida é de 1 para 1. Tá? Então, ó, eu vou calcular primeiro a massa de CO2. Vou colocar a proporção em mol. 1 mol de CaCO3 produz 1 mol de CO2. Certo? Mol é o coeficiente de cada uma das substâncias. Ó, de novo, aqui está a massa e ele quer a massa de água. Então eu preciso pegar esse mol, transformar em massa. Qual é o nome da massa de 1 mol? Massa molar. Queridos, vou fazer de cabeça aqui, tá? Ó, o cálcio é 40, isso é sempre dado. Carbono 12, oxigênio 16 vezes 3. Pessoal, 1 mol de calcário dá 100 gramas.
A massa molar do calcário é 100 gramas por mol. Então, no lugar de 1 mol, 100 gramas. Agora eu vou calcular a massa de 1 mol de CO2. Carbono é 12, oxigênio 16 vezes 2, 32 com 12, 44 gramas. Joia? Só que é o seguinte, eu estou usando 180 gramas de calcário. Você viu? A amostra tem 200 gramas. Mas para fazer o cálculo, eu uso só a massa pura da amostra, que é 90% de 200, dá 180. Aí eu vou chamar a massa de CO2 aqui, eu vou chamar de X. Galera, esse X, 180 vezes 44, dividido por 100. Para não perder tempo, eu já fiz essa conta previamente. Isso daqui dá 79,2 gramas, certo? De CO2. Gente, de boa? Agora, rapidinho, nós vamos calcular a massa de água produzida. Qual que é a proporção entre o calcário e a água produzida? Meus queridos, de novo, ó, 1 mol ali, 1 mol aqui. Então, ó, para achar a massa de água, eu vou começar colocando a proporção 1 mol do CaCO3, produzindo 1 mol de água. De novo, né? Como ele deu massa e quer massa, eu vou passar isso daqui para massa. O CaCO3 já tinha calculado ali. Pessoal, a água, todo mundo sabe que é 18 gramas. Beleza? Só que a massa do calcário que está reagindo, 180 gramas. A massa de água, vou chamar de Y. Esse Y, 180 vezes 18, dividido por 100, já fiz essa continha para você, 32,4 gramas. Aqui, ó, é a massa de CO2 e aqui é a massa de água. Você viu que é um exercício muito tranquilo, pessoal. Tá? Apareceu pureza, primeira coisa, calcula o valor da massa pura e faz o cálculo com essa massa pura. Se você quiser tirar um print da tela para depois organizar o seu caderno, pode ficar à vontade. Nós vamos colocar o exercício 3 na tela. Esse é excelente. Exercício 3 na tela, até que eu apago a lousa para resolver com você o próximo. Vou dar uma lidinha com você que está na tela aí para depois a gente fazer. Ele fala assim, ó. Calcule o volume de cloro. Então eu já sei que ele quer o volume de cloro. Então agora não é mais massa, hein? Agora é volume de cloro. A 30 graus Celsius e 606 milímetros de mercúrio, obtido quando se submetem 290 gramas de pirolusita à ação de ácido clorídrico. Está mostrada a reação aí. Aí ele fala assim, ó, sabe-se que essa amostra, 290 gramas, apresenta 90% em massa de dióxido de manganês. Então, nessa amostra aí, 290 gramas, 90% é de dióxido de manganês. Beleza? Ele quer saber o volume de Cl2 que vai ser obtido. Detalhe, 30 graus Celsius e 606 milímetros de mercúrio, pessoal, não são as condições da CNTP. Legal? Então, nesse caso aí, a gente vai ter que calcular o número de mols do gás cloro e depois aplicar Clapeyron, PV-NRT, para chegar no volume que ele quer. Tá bom? Mais uma coisinha. Essa equação aí, ela não está balanceada. Gente, mas, para não perder tempo, eu já balanceei para você aqui, ó. É 1, aqui é 4, tá? Aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 1. A equação agora já está balanceada. Beleza? Bom, então vamos lá. Tem pureza envolvida. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o valor da massa pura. Gente, é sempre a mesma coisa. A massa pura é a massa total
vezes a porcentagem de pureza. A massa total da amostra, 290 gramas. A porcentagem de pureza, 90%. 90 sobre 100. Então, você vai pegar o 290 e vai multiplicar por 0,9. Sossegado? Só que eu já fiz essa continha para você, para a gente não perder tempo. Então, aqui, ó, 261 gramas. Certo? Ó, de novo, galera, a amostra, 290 gramas. Só que MnO2 desse total é 90%. Então, a massa de MnO2, 261 gramas. O cálculo que eu vou fazer é com essa massa aqui de MnO2. Certinho? Então, comigo, eu começo colocando a proporção em mol entre as substâncias envolvidas. Eu tenho a massa desse óxido e eu quero o volume do gás cloro. Então, eu vou colocar a proporção em mol entre os dois. Ó, a proporção em mol é esse número que fica na frente da molécula aqui. Tá? Então, vai ser assim, ó. 1 mol de MnO2, certo? Ó, 1 mol produzindo 1 mol de cloro. Galera, seguinte, se tivesse na CNTP, no lugar de 1 mol de cloro, eu colocaria 22,4 litros, ou 22,7, né? Só que não está na CNTP. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular quantos mols são produzidos e depois usar a equação de Clapeyron. Como eu vou achar o número de mols? Então, eu não vou mudar aqui, ó. Eu continuo trabalhando com mol de cloro. Só que ele deu a massa do MnO2. Então, no lugar desse 1 mol aqui de MnO2, eu coloco a massa molar. A massa em gramas de 1 mol é a massa molar. Galerinha, só que eu já fiz para você. Ó, 1 mol de MnO2 é 55 mais 32. Dá 87 gramas. A massa molar, 87 gramas. Certinho? Só que ele está reagindo 261 gramas do óxido. Ele vai produzir um número de mols de cloro aqui que eu vou chamar de N, certo? Esse N é igual a 261 vezes 1 dividido por 87, meus queridos. Isso daqui dá 3, certo? Essa continha aqui, ó, dá 3 mols. Já achei o número de mols de cloro produzido. O exercício que é o volume. Tá? Ó, ele deu lá 30 graus Celsius, 606 milímetros de mercúrio, só que ele quer o volume. Então, a gente vai para Clapeyron. Voltando aqui para a lousa, ó, P vezes V é igual a nRT. Toda vez que você tem um gás, equação de Clapeyron. A pressão, meus queridos, 606 milímetros de mercúrio. O exercício deu. O volume eu estou procurando. O número de mols de cloro produzido, 3. Agora, um detalhezinho. Quando na equação de Clapeyron você usa a pressão em atm, o R, a constante universal dos gases, é 0,082. Quando você usa em milímetros de mercúrio, o R é 62,3. Então, esse R aqui, ó, 62,3. Ó, às vezes eles dão esse valor do R na prova. Se eles não derem e você lembrar só o R em atm, né, 0,062, você pega essa pressão aqui, que está em milímetros de mercúrio, e passa ela para atm. Aí você vai lembrar que 1 atm, 760 milímetros de mercúrio. Mas se você lembrar que quando a pressão está em milímetros de mercúrio, o R é 62,3, o exercício sai mais rápido.
A temperatura, ele disse que é 30 graus Celsius. Só que você tem que usar em Kelvin. Se você tem graus Celsius, para passar para Kelvin, soma 273. Gente, vai dar 303 kelvins. Se você fizer a conta direitinho aqui, meus queridos, você encontra 93,45 litros de gás cloro. Essa é a resposta do exercício. Vou dar uma saidinha. Se você quiser tirar um print da lousa, fique à vontade.